versículos 1, nós vamos ler até o 33º, que dá assim uma intenção nas nossas mentes, uma lembrança da idade de nosso ressurreto Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça a teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, e depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço que se apressou em prepará-la, e tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Porque se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei, eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me rir, porquanto temeu. E ele disse: Não te digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo esse clamor que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali, foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja com o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu
em Sodoma achar 50 justos, dentro da cidade pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Disse: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, disse: não farei se achar ali 30. Disse: eis que agora me atrevi, fala o Senhor, se porventura se acharem ali 20, disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, que ainda sou mais, louvado seja Deus, só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou a sua casa ou ao seu lugar. Amém? O tema dessa pregação é a visita de Deus. E nós vamos entender porque eu usei como guisa de introdução este tema. Voltando um pouco à história de Abraão ou Abrão, no capítulo de número 12, a Bíblia vai dizer que Deus, ele no Ur dos Caldeus, tem um encontro com Abrão ainda, exaltadíssimo, e diz: Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela, que te farei eu pai de grande nação. E ele saiu dali conforme o dito de Deus, junto com ele fora seu sobrinho Ló. E Abraão fez tudo o que era certo e reto aos olhos do Senhor. Só que no dado momento a terra estava completamente faminta, e havia grande fome na terra. E ele considerou em teu coração a descer para o Egito. E ele indo para o Egito, intentou no teu coração, porque Sara, segundo a palavra, era muito bonita, apesar da idade avançada. E ele disse assim: vai que lá esses homens tenham algumas ideias contrárias, e saiba que você é minha esposa, e queiram me matar ou me prender por amor de você ou por sua causa. Vamos dizer que somos irmãos. E assim aconteceu quando eles desceram até a terra do Egito. Só que por Faraó, o rei, ou melhor dizendo, Faraó, o rei do Egito, possuir ou tentar possuir Sarai, Deus lançou praga no Egito e principalmente na casa de Faraó. Faraó se indignou muito com Abraão e disse: por que negaste isto a mim? Por que não falaste que era sua mulher, para que teu Deus não me afligisse? E ora, Faraó tinha descido sobre as possessões e de Abraão muitas coisas, devido ao amor, à afeição, à beleza exuberante que ele vira em Sarai. E dali ele parte daquele Egito, louvado seja Deus, e aí encontra-se lá uma briga de 4 reinos contra 5 reinos. E Ló ali já tinha se separado dele devido à crítica dos trabalhadores de ambos por causa de água e comida para o gado. E ele, como era o líder do clã, disse: olha, se vocês escolherem para as Sodomas e Gomorra para as Campinas, eu vou para o deserto, ou vice-versa. Ele escolheu ir para Campinas, onde estava ali Sodoma e Gomorra. E de repente houve uma guerra, e aonde ele estava instalado, o rei dele fora aprisionado junto com as pessoas, e ele fora preso, a ponto de Abraão pegar 320 homens valentes que estavam com ele e resgatar Ló de dentro das possessões da terra ou das terras inimigas. E no capítulo de número 15, Deus, em nome de Jesus, vai e faz uma nova aliança, porque Abraão estava entristecido, com medo talvez da retaliação dos homens que ele guerreou para arrancar Ló das mãos dele. E Deus vai e faz promessa a Abraão, dizendo a ele que lhe daria filho. E Abraão não esperou a promessa de Deus chegar. E tem crente que quer ensinar Deus a trabalhar,
e põe os pés sobre as mãos, ou as mãos sobre os pés, e ouve o conselho de Sarai, e deita com Agar, e tem Ismael como filho, desobedecendo aquilo que Deus prometera a ele. E Agar concede luz a Ismael, e depois de Ismael estar com entre 13 anos de idade aproximadamente, é expulso da tua terra, porque o que Deus tinha prometido a Abraão tinha se cumprido. E Abraão também estava no momento crítico, aos 99 anos de idade, completamente atordoado devido às circunstâncias da vida e às ocorrências que lhe veio devido a ele não obedecer certamente da forma que Deus o ordenara. Deus faz um último concerto com Abraão, que é a instrução da circuncisão, e ele circuncida todos aqueles que estavam ali. E aí acontece esse episódio que nós acabamos de ler, que é a visita de Deus. E olha como Abraão, ou já Abraão, porque no versículo 17, se não me falha a memória, Deus muda o nome do 15, de Abraão, ou de Abrão, de exaltadíssimo, para Abraão, pai de uma grande nação, e Sarai, que significava uma contenda, para Sara, uma nobre princesa. Aí hoje vem o tema desta pergunta, nesta noite, para a sua família e para a sua casa: como você receberá Deus hoje em tua casa? Eu vou mudar o contexto da pergunta, ou a forma da pergunta. Como é que está a tua casa? Será que Deus pode entrar na tua casa nesta noite? Será que Deus vai ser recebido da forma que Ele espera ao entrar em tua casa nesta noite? Ou será que Deus, entrando na tua casa, vai estar entrando em uma Sodoma e uma Gomorra? Então, hoje nós vamos contextualizar tudo aquilo que aconteceu e que forma Abraão recebeu Deus naquele lugar. Alguns historiadores, Rogério, chegam a dizer que esses 3 anjos eram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não tem como isso acontecer, porque no versículo de número 13, nós vamos ver aqui explicitamente que se trata de Deus, quando ele fala assim: disse o Senhor. Não foi um anjo, um malar, não foram malarins que tiveram ali, ou anjos. Disse o Senhor a Abraão. E no versículo 14 também: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ou seja, quem estava na casa de Abraão naquele dia foi o próprio Deus Todo-Poderoso, acompanhado de 2 anjos. Ou seja, se você não sabe, Deus ele visita a sua casa. Se você não sabe, Deus ele visita a sua casa. Se você não sabe, Deus ele visita a sua casa. Tem coisas que não precisa que ele mande anjos, ou melhor dizendo, não carece que ele mande anjos. Tem coisa que não carece que ele mande serafins, querubins, arcanjos, Miguel, Gabriel. Tem coisas que Deus quer ver de perto. E eu creio que hoje Deus quer estar na tua casa para ver as coisas de perto. Então recebe ele como nosso saudoso Abraão recebeu ele naquele dia. Do versículo 1, e nós vamos agora ler até o versículo número 8. Deus tem visitado assim a sua casa, e aprenda a recebê-lo como Abraão o recebeu. Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha amanhecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro. Primeiro ato, quando você ver Deus, ou quando for se apresentar para Deus, dentro da tua casa, na porta, no quarto, aonde quer que for, recline-se diante dele, porque todo joelho tem que se dobrar quando Deus estiver diante dele. Então a primeira atitude dele foi que ele se inclinou à terra e disse: meu Senhor,
se agora tenho achado graça a teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Ou seja, não passe daqui sem ter um diálogo comigo, não passe daqui sem vir na minha casa, não passe daqui sem ter um encontro comigo, porque eu necessito da tua presença na minha casa. Aí ele disse: traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, encostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão. Ele já está se expressando: ó Senhor, fica aqui porque eu vou me preparar, ou preparar um banquete para o Senhor. Pastor, o que é que o Senhor quer dizer com isso? Naquela época, verdadeiramente, Deus se alimentou de coisas seculares dentro da casa de Abraão. Mas isso nos traz uma ideia, Júnior, do que nós precisamos apresentar para Deus quando Ele vier em nossa casa. É uma vida contrita com Ele. Esse é o verdadeiro alimento que Deus quer receber de mim e de você. Uma verdadeira oração, uma verdadeira adoração, um verdadeiro jejum, uma verdadeira forma de vida. Porque você alimentando Deus dessa forma, você está se alimentando espiritualmente. Então ele diz assim, ó, depois que ele pede para que eles fiquem, lavem os pés, no versículo 5 diz assim, ó: trarei um bocado de pão para ofereceis o vosso coração, depois para que fiquem esforçados os vossos corações, depois passarei adiante, porquanto por isso chegasse até vosso servo. Ou seja, o Senhor veio até a mim, então eu não vou sair daqui sem que eu possa prestigiar o Senhor. E disseram: faça assim, pode fazer assim como tem dito o teu coração. E o que aconteceu? Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse: mulher, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e traze, meu amado, 3 medidas de flor de farinha. Dava para alimentar 60 pessoas aproximadamente. Era muita comida. Ele se alegrou tanto que ele disse para ele: eu tenho que dar o melhor que há em minha casa. E não obstante a isso, tem que ser com pressa. Prepara depressa, traz a flor de farinha, porque o Senhor Todo-Poderoso está em minha casa nesta manhã, e eu não posso despedi-lo com minha mão vazia. Eu tenho que buscar mais a orar, eu tenho que buscar mais a jejuar, eu tenho que buscar mais a ler a Bíblia, eu tenho que buscar ser mais afetivo com o Senhor, para que Ele saia da minha casa satisfeito. Foi um momento ímpar na vida de Abraão, um momento onde ele teve fisicamente um encontro com o próprio Deus, e ele entendia isso. A maneira que ele estava tratando, a maneira que ele estava se expressando para o Senhor, era de uma maneira ímpar, uma maneira que ele nunca mais, louvado seja Deus, ele iria ter essa experiência de tê-lo dentro da tua casa. Então no versículo de número, louvado seja Deus, 6, vou repetir: e Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha. E fez bolo, ou faz bolo. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela da melhor vaca que tinha, terra e boa, e deu ao seu moço. E mandou-lhe que se apresse em prepará-la. Depressa vai. E tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Ou seja, ele estava diante de Deus, diante dos anjos, e observando se eles estavam satisfeitos. Será que Deus está satisfeito com o que você está dando a Ele nesta noite? Será que Deus está satisfeito com o que você deu a Ele neste dia? Será que Deus está satisfeito com o que você deu a Ele no primeiro semestre, ou no mês que passou? Qual alimento que você tem dado a Deus, hipoteticamente falando? O que é que você tem apresentado para que Deus se alegre de estar visitando a tua casa? Como é que está a tua casa nesta noite? Não, pastor, hoje eu passei um dia atribulado, mas Ele desatribula. Não, pastor, hoje eu passei um dia complicado, Ele descomplica. Não, pastor, eu passei um dia hoje irado, Ele vai tirar a ira do teu coração e vai derramar sobre ele uma paz de espírito. Então se prepara para receber Deus na tua casa, não para receber homem, não para receber
Visita de pessoas que talvez tragam um engrandecimento aos teus olhos seculares, mas que deixe o vazio quando eles partirem. Mas não, quando Deus saiu dali, nós vamos ver isso, deixou Abraão cheio do Espírito, a ponto de ele ficar contendendo com Deus por um outro povo, porque o sobrinho dele estava lá, e ele começou a barganhar, a conversar com Deus, porque ele se achou autorizado a falar com Deus dessa forma, porque o coração dele estava limpo, puro e preparado para conversar com Deus. Se Deus for em tua casa hoje, você está preparado ou preparada para conversar com Ele? Faz esse autoanálise e veja de que forma você está na igreja. Se está debalde na igreja, a troco de nada, nada melhora, nada tem um avanço, nada tem um crescimento. A minha casa continua a mesma coisa, as coisas continuam rotineiramente a mesma coisa, não tem uma mudança, não tem uma transformação, as coisas estão indo de mal a pior. Talvez Deus tenha se apresentado a você, você não tenha feito com Ele o que Abraão fez naquele dia. Talvez Deus tenha chegado em tua casa, você não tenha dado a atenção a Ele, tenha trocado Ele por um televisor, tenha trocado Ele por um smartphone, tenha trocado Ele por um amigo, tenha trocado Ele por uma revista, tenha trocado Ele por qualquer programa televisivo, e Ele desagradou-se da visita que Ele fez na tua casa. Pastor, como é que Deus nos visita de uma forma espiritual? Quando você estiver em sua casa, isso Deus está me relatando aqui agora, e de repente tiver algum pensamento, vier sobre a sua mente, seja ele diretamente ou indiretamente espiritual. Um exemplo eu vou usar aqui: um irmão que você tinha uma grande amizade, glorificava a Deus com você, estava junto com você na igreja, e de repente se afastou por um motivo ou outro, e você colocou em teu coração, ou melhor dizendo, vem em teu pensamento a lembrança desse homem. É Deus visitando a sua casa. Quando de repente você estiver em casa e lembrar de um culto que você viu, de uma palavra profética, ou de algo que você viu que tem concordância com a Bíblia, ou coisas dessa natureza, é Deus visitando a sua casa. Quando você lembra de um louvor que você ouviu talvez há 15 dias atrás, há um mês atrás, e vem na tua lembrança, é Deus visitando a tua casa, querendo que você venha verbalizar com Ele. Ou seja, meu filho, abre a boca que eu quero te ouvir, levanta os olhos que eu quero que você me veja, porque eu estou em tua casa. Versículo 9 a 11. Deus não vai em nenhum lugar em vão. O propósito de Deus ali, primeiro, foi testar a fé de Abraão e trazer para Abraão uma nova força espiritual, um renovo. Segundo, o tratado de Deus ali na casa de Abraão era trazer ali no ventre de Sara um feto. O terceiro tratado de Deus na casa de Abraão era salvar Ló e a sua família do espírito da morte. Ou seja, Deus ele não vai em nenhum lugar em vão. Se Deus ele visita a tua casa é porque tem algo para Ele fazer. Se Deus ele visitou o teu corpo é porque tem algo para Ele fazer. Se Deus ele visitou a tua mente é porque tem algo para Ele fazer. Olha o que diz no versículo 9 ao versículo 11. Disseram-lhe: onde está Sara, a tua mulher? E ele disse: ei-la, está lá na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantado em idades, e Sara, melhor dizendo, já Sara havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, Sara disse: não tem, ela ouvindo, não tem mais, eu não tenho mais prazer em sexo, não tem mais hormônio em mim que venha me estimular para que eu queira deitar com Abraão. E da mesma sorte, Abraão também não tem mais aquela vitalidade, aquele desejo sexual. Como é que nós, avançados de idade, como é que nós vamos ter filho? Quem tem 70, 80 anos aí sabe que é muito difícil, na visão secular, na visão ocular, que não tinha mesmo probabilidade nenhuma de Abraão e Sara terem filhos. Mas só que quando Deus quer,
ele rejuvenesce. Eles poderiam estar com o corpo físico de 80 anos, mas Deus estava pondo internamente eles com 20 anos cada um, para que concebesse luz a Isaac. E Deus está derramando hoje na tua vida um rejuvenescimento, rejuvenescendo a tua vida, para que você tenha de novo uma forma diferente, voltando ao primeiro amor. Esqueça do que você está vivendo agora, porque Ele está te tirando desse calabouço. Não desista da tua luta. Ele está colocando coisas viril na tua vida, para você entender que Ele é Deus. Ele está te trazendo de novo, para que você venha estar adorando a Ele de uma forma concisa. Não importa o que você está vivendo, não importa se seu ministério está envelhecido, se você não consegue mais ler a Bíblia, se você não consegue mais orar. Pastor, eu estou me sentindo um velho cansado, eu não quero mais fazer nada na casa do Senhor, eu não quero mais práticas nenhumas espirituais. Ele está dizendo: eu estou colocando um novo desejo em teu coração nesta noite. Não duvide, Sara. No versículo 12 a 16, olha o que acontece. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei ainda eu, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, Abraão. E esse tempo da vida, Sara terá um filho. E Sara, negou, dizendo: não ri, Senhor, não ri do Senhor, porque ela temeu muito. Ele disse: não digas isso, porque você riu. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. Louvado seja Deus. E Abraão ia com eles, acompanhando. Ou seja, Deus ali já tinha cumprido 2 tratados. Um é de estar na casa de Abraão, o outro de lançar um feto no ventre de Sara e rejuvenescê-los mais uma vez, para que eles pudessem estar aptos a gerar uma promessa de Deus. Sabe o que é que acontece, igreja? Sabe por quê? Louvado seja Deus, Rosivaldo, não está mais gerando promessa de Deus? Porque o povo parou de crer, porque o crente se envelheceu na fé, envelheceu na vontade, envelheceu na aptidão de buscar a Deus. Não tem mais aquela forma viril de dizer: eu quero ir aos montes, eu quero acordar às madrugadas, eu quero voltar. Nós estamos envelhecendo espiritualmente, e quando a gente fica velho espiritualmente, a gente fica cansado, sabe, fadigado. Mas Deus está trazendo uma nova etapa para a vida de crente nesta noite. Ele está rejuvenescendo, Ele está rejuvenescendo a matéria, Ele está rejuvenescendo a alma, Ele está rejuvenescendo o teu espírito e dizendo: caminha comigo, porque eu te farei sim homens e mulheres grandes dentro desta nação eleita, chamada povos de Deus. Não duvide, qual coisa eu não posso fazer, Sara? Não, Senhor, não falei isso. Falou, porque eu ouço o teu coração antes que a tua boca bata. Sara, não duvida, porque não tem nada que eu não possa fazer. Eu não sei com que propósito você adentrou naquela porta. Talvez na minha e na tua visão ótica dizemos assim: não tem jeito, já está se cumprindo o decreto. Não tem, pastor, já orei, já jejuei, já fiz campanha do sal, já fiz campanha do óleo, já fiz campanha do trigo, já fiz campanha do lençol, já fiz campanha da água, já fiz campanha do vinho. Pastor, já orei de madrugada, já fiz 7 dias de clamor, já fiz os 21 dias de Daniel. Epa! Enquanto ele não bateu o martelo, a porta não se fecha, o milagre ainda pode entrar. Então não fique envelhecido na fé, vai trazendo em nome de Jesus uma forma diferente. Deixa Deus tratar do negócio. Não tem coração que Ele não possa mudar, não tem ferida que Ele não possa sarar. Não te importa, falei aqui essa semana e vou repetir, que Ele não possa abrir, não tem buraco que Ele não possa tapar, não tem mar que Ele não possa fazer com que você possa atravessar. Pastor, minha mulher é impossível. Ele pode tornar sua mulher possível.
não tem diálogo, pastor. Não temos uma vida, sabe, harmoniosa, é só briga, tudo é contenda. Creia no Senhor, porque Ele vai mudar o coração desta mulher para te agradar. Agora aprenda a esperar em Deus com paciência, mas não deixe você envelhecer-se no Espírito. Então Deus cumpriu ali uma etapa daquilo que Ele veio fazer e disse: agora convém eu descer para Sodoma e Gomorra. O pessoal de Sodoma e de Gomorra tem desagradado muito o meu coração. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que no versículo de número 16, e levantaram-se aqueles varões depois de dialogar com Sara e Abraão, e levantaram aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Só que no versículo 17 a 19, Deus ama quem obedece. Diga para o irmão que está do outro lado, como a missionária falou aqui há poucos instantes: Deus, Ele ama o servo que obedece. Deus, Ele ama o servo que obedece. Se tem algo na tua vida impossível, continua buscando e adorando a Deus. Não deixe a tua fé se envelhecer. Não deixe os teus propósitos arquivados em gavetas, da qual você não possa abrir. Conta com Deus, porque Ele está visitando tua casa hoje. Talvez o pastor diga que não dá, talvez a pastora, as missionárias, a diaconisa, os diáconos diga não tem jeito. Já oramos, mas a última palavra, ela vem do Senhor. Então no versículo 17, e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Ou seja, Deus, Ele prometeu algo, Júnior, a Abraão, e eu creio que Deus já prometeu algo a você há anos atrás, que está envelhecido devido à forma que nós estamos agindo. Aquela mulher estava com 12 anos com fluxo sanguíneo, ela envelheceu durante 12 anos, mas a tua fé ficou igual uma criancinha, como um bebezinho. Quando ela chega perto de Jesus, Jesus diz: a tua fé não envelheceu, a tua fé continua nova. A doença se agravou, o tempo se passou, sua idade se estendeu, mas a tua fé continua igual uma criança. Minha filha, vai embora, porque a tua fé, ela te salvou. Como é que Deus tem visitado nossa casa, ou melhor dizendo, na visita que Deus tem feito em nossa casa, como é que Ele tem encontrado nossa casa? Nos versículos 20, o versículo 20, olha o que Ele fala acerca de Sodoma e Gomorra. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Aí Ele fala assim, descerei agora e virei, se com efeito tem praticado segundo desse clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Olha para cá, os dois anjos foram até Sodoma e Gomorra, só que Deus ficou, porque ali já estava a preparação. Imagina-se, né? Foram dois anjos, tinha Sodoma e Gomorra. Um foi até Sodoma, outro até Gomorra, e já estava preparando ali o fogo, o enxofre. Só que a Bíblia vai dizer, nós não vamos falar sobre isso hoje, que dois anjos foram até a casa de Ló, porque Deus ficou
Mas os anjos já tinham ido até a casa de Ló, porque Deus conhece teu coração. Antes que você venha pedir, Ele já sabe o que você vai pedir. Enquanto Ló estava barganhando com ele Abraão estava barganhando com ele acerca de Ló, os anjos já estavam indo para a casa de Ló. Se você, louvado seja Deus, não quer saber, lê aqui o versículo 19: e vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Voltando, 22 do capítulo 18: então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Ou seja, dá indícios que eram mesmos anjos que estavam com Deus, se apartaram dali e já estavam em destino à casa de Ló. Porque você pode interceder pelo teu ente querido. Enquanto você está aqui adorando, Deus está enviando um anjo lá na tua casa, se você com fé pedir. E a Ló ficou barganhando com Deus, e os anjos já estavam caminhando para a casa de Ló, enquanto Abraão estava, pelo amor de 50, pelo amor de 45, pelo amor de 40, pelo amor de 30, pelo amor de 20, pelo amor de 10, o Senhor não vai liberar. E Deus estava: eu só estou brincando com você, Abraão. Os meus anjos já estão indo à casa do teu sobrinho, já está resgatando a tua família. Deus está enviando o anjo para resgatar ente querido nesta noite. Eu não sei o estado que está teu ente querido. Enquanto Ló estava barganhando com ele, eu imagino ele dizendo: vamos lá, anjos, já sabe o que vão fazer. E Deus é tremendo, igreja. Ele conhece o seu desejo, Ele vê o seu choro, as suas lamentações. E a Bíblia vai dizer, vamos contextualizar, para não sairmos do foco. Aí, quando Abraão viu que os anjos se afastaram de Deus, ele disse: a oportunidade é essa. Outro detalhe que nós podemos pegar aqui: quantos varões tinham? Quantos varões tinham? Mas tem coisa que é só com Deus. E quando ele viu os anjos irem embora, ele disse: agora vou pegar ele sozinho, é com ele que eu quero conversar, não precisa que os outros saibam. E de repente, chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com os ímpios, Senhor? O Senhor vai fazer isso? O Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus compassivo, um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus que tirou da terra dos meus pais, e aqui estou eu, com promessas da qual o Senhor me prometeu, e eu sei que cumprirás em minha vida. Aí ele começa: se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro delas? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não farei justiça ao juiz. Louvado seja Deus de toda a terra. Então disse o Senhor, se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, eu pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi. Por quê? Em cada momento que Abraão estava falando com Deus, ele via que não mudava a face de Deus e o coração. Ou seja, ainda há pecadores naquele lugar. Se Deus não falou que houve, ou que tem ali 50, que tinha ali 40, é porque não tem. Ele disse: eu tenho que barganhar. É o momento de eu salvar meu filho, porque ele tinha Ló como filho. Eu tenho que barganhar. É o momento de eu salvar a minha nora. Eu tenho que conversar com Deus. É o momento de eu salvar as minhas sobrinhas. Eu tenho que conversar com Deus. Isso não pode acontecer. Epa, não perca a esperança, porque a esperança ela nunca morre. Aí fora diz que a esperança é a última que morre. Vai morrer nas mãos de Satanás, porque a esperança daquele que acredita no Senhor, ela nunca morre. Porque o salmista já diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, porque Ele se inclinou a me ouvir. Ou seja, você veio aqui nesta noite em busca de quê? Ele pode. Você vem em busca de quem? Ele pode. Você vem em busca de qual? Ele pode. Então interceda pela sua família, porque enquanto você está aqui diante dele, ele está enviando um anjo para a sua casa.
Eu vou ler o versículo de número, eu vou finalizar para não ganharmos tempo. E disse mais, versículo 30: ora, não se irrite, Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não farei, louvado seja Deus, se achar 30 ali, não ferirei aquela terra. E disse: eis que agora me atrevi a falar o Senhor. Eu imagino Abraão tendo essa conversa com Deus. Senhor, não se irrita comigo não, mas se tiver ali 50, não se irrite comigo não, eu sei que eu não tenho moral. Quem sou eu, um mísero pecador, para falar com o Senhor de tal forma? Mas se tiver 45, o Senhor pode perdoar a cidade? Ele perdoa. Senhor, vem cá, se tiver 40 ali, o Senhor pode perdoar. Eu sei que eu estou sendo atrevido, eu estou sendo ousado. Quem sou eu, Senhor? Mas ele estava conhecendo o coração de Abraão, e ele sabia o desejo do coração de Abraão, de salvar o seu filho, de lutar pela sua família, de proteger a tua casa, de trazer de volta a essência de Deus. Então eu não sei como é que você veio parar aqui nesta noite, mas aquilo que é impossível aos olhos dos homens é possível aos olhos de Deus. Então eu imagino um Deus já preparando o coração de Ló lá, porque a forma que Ló recebeu os anjos foi a mesma forma que Abraão recebeu Deus e os anjos. A Bíblia vai dizer: e vieram os 2 anjos a Sodoma, capítulo 19, versículo 1. À tarde estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra e disse: eis que agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis de vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E, louvado seja Deus, porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete e cozeu o bolo sem levedura, e eles comeram. Da mesma forma que o papai adotivo dele fez, ele fez também. Porque de uma certa forma, Ló tinha um ensinamento do pai adotivo, do seu tio Abraão. E Deus, Ele se importa com cada um de nós. Ele se preocupa com cada uma das nossas famílias. Então você entrega hoje a tua família nas mãos do Senhor, que esteja perto, que esteja longe. Procure em nome de Jesus ter as discussões, conjugais, mas no final das contas, termine em harmonia. Porque nós, essa semana um varão falou comigo, eu não vou falar aqui, para não trazer uma emoção à pessoa, falou: rapaz, a gente briga por tão poucas coisas dentro das nossas casas. Eu achei até interessante essa pessoa me falar isso. Diz assim: hoje eu vejo a falta que faz quando nós estamos longe, e nós perdemos tanto tempo com coisas banais, supérfluas. Passamos horas e dias sem nos falar, e durante naquele período, naquele tempo, poderíamos ter ganho tantas coisas, teríamos tantas alegrias, tantos diálogos, e foi anulado aquele diálogo, porque o diabo entrou em nosso casamento, o diabo entrou em nossas vidas, e hoje eu estou aqui e vejo quão grande falta me faz a presença do meu cônjuge e da minha cônjuge. Então nós temos que aproveitar o tempo que Deus nos deu com nossas famílias. Abraão estava longe de Ló, fato, mas ele sentia falta dele. E quando ele viu que por um motivo ele poderia perder totalmente de estar com aquele sobrinho, ele disse: eu tenho que recorrer ao meu Senhor. Recorra a Deus pelo seu ente querido, recorra a Deus pelo seu parente, recorra a Deus por pessoas que talvez chegou para você e disse assim: olha, não tem mais jeito não. O que é que Deus disse a Sarai? Haveria, versículo 14, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Tudo que eu quero, eu faço. E Deus pode salvar a sua casa nesta noite. Deus pode salvar a sua família nesta noite. Deus pode trazer à tona aquilo que estava perdido nesta noite. Buscai sim, igreja, ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai sim a Ele enquanto Ele está aqui, porque Ele está aqui nesta casa. Então não desista. Teu ente querido, teu filho,
da tua esposa, do teu marido. Não desista dos teus propósitos, dos teus sonhos. Não desacredite nas profecias de Deus. Quando Ele disse a Sara que ela daria luz a filho, ela olhou toda a situação e disse: não tem como. Porque tem coisa que nós olhando fisicamente, realmente não tem como. Mas para Deus, tudo tem jeito. Fica de pé em nome de Jesus. Aplauda Ele.